Bom, pessoal, esse vídeo é para falar sobre o conjunto dos números complexos, tá? Bom, para começar, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Dos números complexos, que na verdade, tudo na matemática ela tem um porquê. Não existe, eu vou criar isso porque eu achei isso bonito, tá? Por favor, tá? Isso existe um porquê, existe uma explicação. O que acontece? Há muito tempo atrás, eles precisavam resolver algumas equações aonde obtinha-se raiz de um número negativo, tá? Como assim, Dani? Vamos pegar uma equação do segundo grau super simples, do tipo x² menos 9 igual a 0. Bom, é fácil resolver isso aqui porque ela é incompleta, tá? Eu vou passar o 9 pro lado direito somando. E aí, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, o x vai ficar igual a mais ou menos raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Dani, beleza, isso aí tem... Achei o resultado, tudo muito lindo, tudo muito fofo. Só que, se eu mudasse esse sinal de menos 9 para mais 9, eu iria obter um pequeno problema no conjunto dos números reais. Porque eu iria passar o 9 para a direita, ele vinha subtraindo, e quando eu fosse tirar a raiz, não existe raiz de número negativo. Isso não tem como que eu resolvo isso, tá? Então, um matemático, tá? Falou, não, nós vamos criar uma nova categoria de números. Tá? Cardano, ele começou a fazer alguns cálculos, tá? A gente também tem alguns outros por trás, como Gauss, como Jean Robert Argand, tá? E alguns outros que fizeram super contribuições para a gente poder compreender esse conjunto dos números complexos. Mas o que é o conjunto dos números complexos? Duas definições importantes. Primeira definição. A primeira definição é que eu vou chamar de Z um elemento dos números complexos, tá? Ele pertence aos números complexos. E nos complexos, todo número é formado da forma A mais BI, onde o A e o B, eles pertencem ao conjunto dos reais, tá? O número 1, o número menos 4, raiz de 3, o número π, ele está dentro dos reais. E o I, a gente chama de parte imaginária, é o número imaginário, tá? A minha unidade imaginária. Falar, mas isso tinha que estar na imaginação mesmo. Não, também não é assim. Outra coisa que nós precisamos compreender desse conjunto é o seguinte. O meu I ao quadrado, ele vale menos 1. E isso quer dizer o quê? Que quando eu tiro raiz quadrada de menos 1, isso daqui dá I. Ok? Mais ou menos I, né? Que a gente fala. Então, o que acontece? Vamos voltar lá em cima, na raiz do menos 9. Vou tirar a raiz quadrada de menos 9. Existe uma propriedade para tirar a raiz quadrada que fala que eu posso desmembrar o número. Então, eu vou escrever esse número assim, ó, menos 1 vezes 9. Então, eu posso fazer raiz de menos 1. Detalhe que essa propriedade, ela é da radiciação, e eu só posso fazer isso com multiplicação e divisão. Pelo amor de Deus, se aqui no meio for mais ou menos, você não pode fazer isso que eu fiz, separar em duas raízes. A raiz de menos 1 é I, raiz de 9 é 3, tanto faz 3I como I3, tá? E eu acabei de resolver um problema que eu tinha, que era não ter raiz de número negativo. Tá? Então, a minha principal função dos números complexos é ajudar a resolver alguns problemas que envolvem raiz de números negativos. Quando a gente conhece o conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais ele está numa reta,
tá? Se você pegar uma reta, eu vou pôr o centro dela como 0, para cá vem os números positivos e para cá os negativos, isso aqui representa os números reais. Já os números complexos, a gente fala que a gente representa eles no plano de Gauss. Eles não estão numa reta, tá? Eles estão no plano, eles já estão na segunda dimensão, tá? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Lembra que eu falei para vocês que todo número Z, ele é da forma A mais BI. O que acontece? Eu acho super importante tudo que a gente for fazer dentro do conjunto dos números complexos, nós primeiro identificarmos. O número que está sozinho, a gente chama de parte real. E o númerozinho que está com o I, eu vou esquecer o I para falar sobre isso, eu chamo de parte imaginária. Então, o que acontece? Para representar esse número Z, que é complexo, no plano de Gauss, eu vou chamar o eixo X de parte real e eu vou chamar o eixo Y de parte imaginária, tá? E eu vou representar Z como um ponto no plano cartesiano, A, vírgula B. Vocês viram que o I não tá aqui, né? Então, por exemplo, se eu tiver o número 3 menos 2i, eu vou chamar esse aqui de Z1. A minha parte real é o número 3 e a minha parte imaginária é o número menos 2, tá? Então, esse aqui é meu A, esse aqui é meu B. Então, meu ponto é 3 e menos 2. Vamos representar Z1 no plano de Gauss. Então, 3 é no eixo X, porque é a parte real. Ele tá aqui. E o menos 2 é no Y, é a parte imaginária. Menos 2. E o encontro dos dois é meu Z1. Nossa, que pontinho super delicado, tá? Se eu tiver um Z2 como raiz de 2 menos não, vou pôr um maisinho aqui, né, pra ficar bonitinho. Pi. Dani, nossa, que número estranho. Opa, raiz de 2 e pi são números reais, então eles podem estar aí sim, tá? O raiz de 2 é meu A, parte real, e o pi, por estar acompanhando o i, é minha parte imaginária. Raiz de 2 é 1,4 mais ou menos, então ele tá entre 1 e 2, ele tá por aqui, ó. Vou até fazer de outra cor. Vamos fazer de cinza. Tá por aqui. E o pi é 3,14, então ele tá um pouquinho acima do 3. Vou fazer o encontro dos dois por aqui. Isso aqui é o Z2, tá? E o cinza ficou meio apagadinho, mas não tem problema. Então, olha só. Para a representação dos números complexos, então, eu posso representar eles como um ponto, tá? Posso representar eles no plano. Tem uns que falam plano de eu não sei pronunciar o nome dele direito, tá? Mas é Argand, que foi um dos matemáticos que ajudou em 1806, então meio que faz um pouco de tempo. Então a gente fala plano de Argand-Gauss, tá? Porque os dois construíram essa noção de plano, tá? E, lindamente, eu posso representar eles, que é a forma mais comum, e eu acho que é a forma mais bonitinha desse jeito aqui. Tem como também na forma trigonométrica, mas isso já é assunto para outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido a introdução.